Bom, meus amigos, muitas pessoas, baseadas em Tiago capítulo 1 e o verso de número 13, onde lá diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a partir deste versículo eles deduzem que Jesus não é Deus, porque lá em Mateus capítulo 4, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo, eles concluem que se Jesus foi tentado pelo diabo, então ele não é Deus. Eles estão certo ou errado? Errado. E para você entender isto, você precisa entender o que significa a palavra tentação. E quando pensamos em tentação, nós já pensamos nos nossos pecados, porque somos tentados a pecar, pois somos pecadores. Mas a palavra tentação também pode significar colocar à prova, testar. E nesse sentido, Deus pode ser tentado, ou seja, Deus pode ser provado, testado. Então, meus amigos, quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado no deserto, isto quer dizer que ele foi provado, ele foi testado pelo diabo, pelo inimigo. E esta é uma das funções e uma das características principais do diabo, é tentar, é colocar à prova a Deus e as coisas de Deus. E o próprio Jesus, lá na tentação do deserto, no capítulo 4 de Mateus e no versículo 7, ele responde o inimigo citando um versículo do Antigo Testamento que diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ora, se existe um mandamento que te proíbe de tentar a Deus, é porque Deus pode ser tentado, testado ou provado. Então está mais do que provado aí que Deus pode ser tentado, não tentado a pecar. Ou seja, ele pode ser provado, testado, ser colocado à prova. Então, o fato de Jesus ter sido tentado pelo diabo no deserto, isto não anula a deidade de Jesus. Então, reiterando aqui novamente, quando, por exemplo, o inimigo elevou Jesus até o alto do pináculo do templo e disse para Jesus: salta-te daí para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra. Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás ao Senhor, não colocarás Deus em prova. Em outras palavras, Jesus quis dizer para o diabo o seguinte: eu não preciso fazer isto para provar se Deus vai ou não vai intervir ao meu favor. Agora, tem outro detalhe aqui que você precisa entender. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele, o diabo, não sabia ao certo quem era Jesus ou o que era Jesus. E sorrateiramente, ao perceber que Jesus estava sozinho no deserto, o diabo, mais do que depressa, se aproximou para testá-lo. E é tão verdade que o diabo não sabia quem era Jesus, que ele sempre tentava-o da seguinte forma: se tu és o Filho de Deus, fazes isto ou fazes aquilo. E isto aconteceu porque a encarnação do Verbo de Deus foi um mistério até mesmo para o diabo. Desta maneira, o diabo não sabia quem era Jesus. Ele não fazia ideia se Jesus era um ser angelical ou se Jesus era simplesmente um homem.
Ele estava dando tiros a esmo para ver se acertava. Foi por isto que o diabo tentou Jesus. Ou seja, ele não sabia com quem ou com o que ele estava lidando. Pois a vida de Jesus, desde seu nascimento até o momento do batismo nas águas do Rio Jordão, era um segredo guardado debaixo de 7 chaves. Até mesmo a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus, os parentes de Jesus, por muito tempo ficaram atônitos, sem saber de fato quem era Jesus. E logicamente, durante o seu ministério público, diante de seus discípulos, ele foi se auto-revelando, ora aqui, ora acolá. E assim o entendimento dos discípulos foi entendendo de fato quem era Jesus. Então é isso, meus amigos. O fato de Jesus ter sido tentado não anula a sua deidade, não anula o fato dele ser Deus. E termino este vídeo dizendo que Jesus é Deus e ponto final. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.